sou o Marco Flávio, sou coach financeiro e queria compartilhar uma reflexão hoje sobre a dificuldade do brasileiro de se pensar no longo prazo, dificuldade do brasileiro de ter a disciplina do longo prazo e o que o brasileiro considera como longo prazo. Essas questões são questões que são recorrentes aqui, essas reflexões no meu tipo de trabalho, onde a gente se preocupa muito com a questão da planejamento patrimonial, com a questão de como está a sua aposentadoria, enfim, e não entende muito bem por que as pessoas têm tanta dificuldade de terem essa disciplina? Por que as pessoas têm tanta dificuldade em terem um entendimento da importância, mesmo com todas as notícias que a gente tem aí com relação a que a sua aposentadoria não vai ser como você imaginava, que se você está esperando do governo alguma coisa, certamente você vai ter uma preocupação maior lá na frente. Mesmo com essas questões, as pessoas continuam postergando a sua tomada de decisão com relação à aposentadoria. E eu estava no evento que um gestor de fundo de previdência foi fazer uma palestra e ele colocou um negócio que, assim, para mim ficou muito claro de por que a gente está nessa situação. Quando ele foi falar sobre a questão de por que os brasileiros ainda tinham muita restrição com relação a esse posicionamento de longo prazo, com relação ao entendimento dessa importância, ele usou um termo que eu achei fantástico. O brasileiro ainda tem uma memória inflacionária muito forte. E aí eu parei para pensar, falei, memória inflacionária, o que é isso? Não sei exatamente quantos anos você que está assistindo tem, mas eu tenho 40 anos e quando eu comecei a trabalhar foi exatamente no primeiro ano do Plano Real. Então, eu não estava economicamente ativo naquela época de inflações loucas, mas eu lembro do meu pai, por exemplo, não sabia quanto eu ganhava, porque a cada mês você tinha ali uma correção da inflação que ninguém sabia qual era o valor do seu salário. Mas eu lembro de eu ir no mercado com a minha mãe e com a minha avó exatamente para poder ajudar a empurrar os carrinhos, porque assim as compras eram muito grandes para você poder estocar isso em casa e o diferencial era você ter um freezer em casa para você estocar esse alimento. E aí veio uma memória que me marcou muito. Uma vez eu peguei um produto da prateleira e enquanto eu fui falar para minha mãe se ela queria ou não, se era interessante, deveria ser algum produto que eu queria, e fui perguntar para minha mãe se a gente podia comprar, enquanto ela foi responder, eu vi que o cara passou e remarcou aquele produto. Então o produto que eu tinha na mão era um preço diferente do que estava lá. Deu aquele sentimento, até eu lembro desse poder de barganha com a minha mãe, de falar, puta, tá mais barato, tá vendo? Já mudou o preço, a gente está com um preço mais antigo, digamos. Então você imagina a loucura, como é que eu posso exigir hoje de uma pessoa como os meus pais, de pensarem, de terem pensado no planejamento lá na frente, numa loucura de inflação que ninguém sabia quanto você recebia de salário, ninguém sabia qual seria o próximo plano que teria que trocar a moeda, ninguém sabia o preço das coisas, qual é o seu poder aquisitivo, o que meu salário hoje eu consigo comprar. Então realmente, culturalmente, a gente ainda tem um ranço muito grande e a palavra do cara foi perfeita, né? A nossa memória inflacionária ainda trava muito o brasileiro em função do pensamento, do planejamento para longo prazo. Em contrapartida, isso é uma realidade, ou seja, não só o brasileiro, mas quem não se preocupar com o planejamento de longo prazo, com a postergação cada vez maior, né, da sua necessidade de recurso financeiro, porque a partir do momento que você vive muito mais, você precisa de recurso num momento onde você tem uma desaceleração da sua energia. E quando eu digo aposentar, eu não digo parar de trabalhar, né? Até porque quando você faz o que você gosta, trabalhar é uma mistura, né? Você não sabe muito bem dividir até que ponto você está trabalhando, até que ponto você está fazendo o que você gosta. Mas poucas pessoas fazem o que gostam e, independente de fazer o que gostam, a sua capacidade de energia para aquilo vai diminuir. Isso é fato. E como é que a gente está se preparando para isso? Então essa era a reflexão que eu queria deixar nesse vídeo. O que a gente está fazendo para se preparar lá na frente? O porquê que a gente está deixando a nossa memória inflacionária, e aí eu entro numa linha aí de pessoas da minha geração ou de 35 anos para frente, que por mais que não tivessem trabalhado, não fossem economicamente ativos no momento dessa inflação, eram pessoas que conseguiam visualizar, eu lembro ali na minha juventude, conseguia visualizar que você não tinha muito bem noção de preço, né? Um álbum de figurinha, você não sabia muito bem se estava caro, se estava barato, as coisas mudavam constantemente, então eu poderia perfeitamente, se hoje isso não fosse a minha profissão, realmente estar postergando, estar procrastinando e ter crenças aí muito bem enraizadas de que não se é possível fazer o planejamento no Brasil e que não adianta fazer o planejamento no Brasil porque lá na frente as coisas vão mudar. E enquanto a gente pensa assim,
a gente continuará na mão, né, entregando a gestão da nossa tranquilidade futura na mão de pessoas que, me arrisco a dizer, não são as mais adequadas para esse tipo de preocupação. Então, o que você está fazendo hoje para tomar as rédeas com relação à sua aposentadoria? Essa era a reflexão.